Fala galera, professor Rian Gerais na área, mais uma correção de exercício, mais uma questãozinha. Vamos explorar a FCC, Fundação Carlos Chagas. Já estamos trabalhando com essa banca há um tempo, vamos insistir, porque logo logo vem prova do TJ, a última foi com a FCC, com a Fundação Carlos Chagas. Vamos intensificar nossos estudos. Vamos para a questão da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A pintura impressionista revela uma nova beleza. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento. Gente, complemento de verbo. Estamos entrando numa questão de quê? De transitividade verbal, de regência, né? Ver se o verbo pede complemento ou não, se esse complemento tem ou não preposição. Vamos de novo ao enunciado. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em... Vamos lá à questão, vamos às opções. Primeiro, vamos avaliar que tipo de complemento nós temos no enunciado, não é verdade? A pintura impressionista revela. Quem revela, revela alguma coisa. Revela o quê? Uma nova beleza. O verbo pede complemento? Pede. Por pedir complemento, ele é um verbo que é transitivo. Transita a informação do verbo para o complemento, verbo transitivo. Tem preposição nesse complemento? Não. Ele, no caso, é transitivo o quê? Direto. Aparece lá, verbo transitivo direto, eu quero um que seja também transitivo direto entre as opções da questão. Vamos achá-lo? Letra A. Para ele concorreram fatores diversos. Para ele concorreram fatores diversos. Fatores diversos foram que concorreram. Foram os fatores diversos que concorreram para ele. Vejam, a frase está fora de ordem. Muita gente acha que ele é sujeito, mas como vai ser sujeito no verbo concorrer? Se concorrer está no plural e o ele é no singular. Cuidado, gente. Foram os fatos diversos que concorreram. Nesse caso, quem concorre, concorre. Não botei complemento, o verbo é o quê? Fala. Intransitivo, por não pedir um complemento. Nesse caso, não é a resposta, porque eu quero um transitivo direto. B, porque a vida não basta. Não basta. Se não basta, não basta. O verbo pede complemento? Não. É mais um exemplo de verbo quê? Intransitivo, não é a nossa resposta. Queremos um transitivo direto. Manifestação inusitada que surge do trabalho do artista. Vejam, a manifestação surge do trabalho. Vejam só, ele surge do trabalho, mas quem surge? Surge. Surgir também é um verbo quê? Então, ele surgiu do nada. O verbo surgir é um verbo que, por si só, já tem sentido completo. Consequentemente, não pede complemento. O que eu acrescento é um termo acessório ao verbo. Na verdade, é um adjunto, não é complemento e, mesmo assim, seria preposicionado, não seria transitivo direto. Este foi um caso especial. Esse foi, pelo amor de Deus, não é verbo ir, não, tá? É verbo ser. Foi no passado. Verbo ser, você sabe, este é o sujeito. Um caso especial, característica desse sujeito, o verbo ser, verbo de ligação, que nesse caso o próprio nome diz, liga, conecta sujeito ao predicativo do sujeito. Gente, adivinha qual é a resposta? Vamos dar uma olhadinha na letra E? A célebre tela que determinou o surgimento do impressionismo. A célebre tela que determinou. Quem foi que determinou o surgimento? Foi a célebre tela. E determinou, quem determina, determina alguma coisa. O verbo determinar pediu um complemento, por isso é um verbo que é transitivo, e no seu complemento não tem preposição, é um verbo transitivo que direto. Não é exatamente o que eu estou procurando, um verbo transitivo direto, assim como o verbo revela o denunciado. Consequentemente, a resposta é letra E. A questão não é difícil. Muita gente se apavora, porque obviamente a banca vai falar, assinale a alternativa que também tem um verbo transitivo direto. Não. Vejam, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento, primeiro você tem que entender qual é a transitividade do verbo no enunciado e achar um verbo também com a mesma transitividade. A coisa não é difícil, mas requer atenção passo a passo, porque se você já erra no enunciado, você erra a questão inteira. Ficou claro isso, gente? Grande abraço, até o nosso próximo encontro.